Olá, tudo bem? Este é mais um Boletim Unesp Notícias, desta vez um pouco mais extenso. Hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos da guerra da Ucrânia para o esporte mundial. Para isso, estão aqui com a gente os professores da Unesp em Bauru, Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Eles são membros do GCEF, Grupo de Estudos em Comunicação sobre Esporte e Futebol. Professores, mais uma vez, muito obrigado por atender a este chamado da TV Unesp. Saudações, Júlio. Prazer estar aqui com vocês da TV Unesp novamente. Obrigado, Júlio, pelo convite. É um prazer estar aqui e rever os meus amigos de GCEF, Carlão e Marcos Américo, Tuca Américo. Júlio, obrigado pelo convite mais uma vez e prazer em revê-los, né? Há um bom tempo que não se fala, não gravamos, né? Então vamos lá, vamos tratar desse assunto aí atual e polêmico. Exatamente, polêmico, e a gente já queria lançar uma pergunta para vocês, professores. Teve já algum momento na história em que houve esse tipo de boicote, de sanção a algum país no esporte mundial que vocês achem relevante citar aqui? Bem, vamos lá. Então, primeiro eu gostaria de começar, né, com a origem da palavra boicote, né? Na verdade, a palavra é um sobrenome de Charles Boycott, né? Lá no final do século XIX, na Irlanda, ele era tipo um administrador de terras de um político famoso lá na Irlanda, né? Ele foi incumbido de notificar o povo que morava nas terras desse político que ia aumentar o aluguel, né? E o povo não gostou, né? E começaram a isolar o cidadão, né? Então ele não vendiam, as lojas não vendiam para ele, nem o carteiro entregava as cartas na casa dele, e ele acabou tendo que mudar de lugar. E o sobrenome dele acabou virando, né, a palavra boicote. Acho bem interessante essa história. Tá? Mas, historicamente, tem a própria Rússia, né? Já está até meio acostumada a ser boicotada na história, né? Dos Jogos Olímpicos. Tá? Mas eu anotei aqui teve uns Jogos Olímpicos lá em 56, que foi em Melbourne, né? Talvez tenha sido os jogos que sofreram mais boicotes. Aconteceram 3 boicotes por causas distintas, né? A primeira, Espanha, Holanda e Suíça não participaram em protesto à invasão da União Soviética na Hungria. Então, quer dizer, a questão da União Soviética invadir países já veio lá desde 56. Né? Nos mesmos Jogos Olímpicos, Egito, Iraque e Líbano também boicotaram os Jogos por conta da invasão da Grã-Bretanha e França no Canal de Suez. Né? E a China, pelo fato de Taiwan ter sido aceita como um membro do Comitê Olímpico Independente, não fazendo parte da China. Então, a história de boicote já vem também, né? Os Estados Unidos tentaram boicotar os Jogos Olímpicos de Berlim, mas no final não boicotaram por conta do Hitler, né? A Espanha somente boicotou e tentaram criar os Jogos deles lá em Barcelona, também no mesmo período, que chamariam Jogos Populares, mas aí começou a Guerra Civil Espanhola e não teve Jogos Olímpicos, Jogos Populares na Espanha também. Ô Tuca Américo, então a palavra boicote foi um boicote ao senhor boicote. Foi um boicote ao boicote. Mas eu quero dizer que o que acontece com a Rússia atualmente não é um boicote. Sim. Boicote é o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980, em que o bloco dito capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, recusou-se a participar dos Jogos em função da invasão da então União Soviética ao Afeganistão. Né? E em contrapartida... Mais uma invasão, Zé. Exatamente. Mais uma invasão. O Tuca falou que desde os anos 40, 50, são 400 anos de invasão do Império Russo. Sim. Mas, em contrapartida, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84, o bloco socialista, o bloco soviético, o bloco da cortina de ferro, também não compareceu aos Jogos nos Estados Unidos. Então, isso é um boicote. O que acontece hoje, eu tenho um paralelo com o que aconteceu com a África do Sul enquanto vigorava o sistema do apartheid, que era uma política de Estado, de discriminação racial. A África do Sul foi proibida de participar de Copa do Mundo, de eliminatórias de Copa e de Jogos Olímpicos, enquanto essa política de Estado funcionou. Quando existe a abertura e os novos ares democráticos na África do Sul, muito em função da libertação do Mandela e da chegada à presidência do Nelson Mandela, a África do Sul voltou, então, a respirar os ares esportivos mundiais, a ponto de sediar uma Copa do Mundo em 2010. A questão é, as entidades que estão promovendo o que eu chamaria de sanção, punição e não boicote, qual é a legitimidade que elas têm para fazer isso, sabendo-se que
4 anos atrás, nós tivemos uma Copa do Mundo da Rússia, com esse mesmo presidente, Vladimir Putin, que 4 anos antes tinha invadido a Crimeia, que a princípio, a gente pode questionar, historicamente pertencia à Rússia, mas desde que a Ucrânia se tornou um país independente, um Estado independente com assento na ONU, é um território ucraniano. Então, a FIFA não teve nenhum pudor em manter a Copa em 2018 na Rússia, mesmo com uma invasão 4 anos antes, e agora vem com essa decisão. Eu acho que a decisão ela é muito simbólica, na prática não tem grandes efeitos, o Putin não vai mudar de opinião ou de ação em função dessas sanções, mas eu acho que é pouco. Eu acho que, e veja, aqui a gente está tratando de uma ação do Putin, não é da Rússia, né? O Putin merece sanções, porque o que ele está fazendo, daqui a pouco eu vou contar um pouco, uma visão que é eurocêntrica, mas que explica um pouco como que a Europa está lidando com isso, eu acho que é pouco porque ele está fazendo na Ucrânia. Eu acho que eu vou na mesma linha do Zeca. Eu acho que não se trata de um boicote específico, né? Acho que o boicote é deixar de ir, como os americanos não foram para Moscou em 80 e como os soviéticos não foram para Los Angeles em 84. Pelo que a gente tem lido, visto, são mais sanções mesmo, ou seja, punições, e que estão resvalando aí no aspecto esportivo, né, de atletas, de seleções serem proibidas de disputar campeonatos, né? Zé, que eu também estava revendo um pouco da história, a Eurocopa foi realizada também há pouco tempo, né? Na Ucrânia e Polônia, né? Foi uma sede dupla. Assim, é impressionante mesmo que essas agências, né, essas entidades internacionais, como a FIFA, o COI, eu acho que eles têm legitimidade para isso. Acho que eles podem impor essas sanções esportivas, Zeca. Eu penso dessa forma. Tal como agências econômicas e políticas também podem impor sanções ao Estado que transgrida determinadas regras do direito internacional, né? E me parece que foi isso que está acontecendo na Ucrânia, né? Como aconteceu na África do Sul, você mencionou muito bem, ou seja, era afronta aos direitos humanos e as entidades puniram o regime do apartheid com uma segregação internacional, né, ao regime do apartheid na África do Sul. Então, parece que é isso, que é muito mais uma sanção, uma punição, e que resvala o aspecto esportivo, né? E isso causa prejuízo para além do Putin, né? Acho que o povo russo, tudo bem que tem escolhido Putin, ele é um ditador, né? Tudo mais, mas o povo russo talvez não mereça essas sanções, e nem os atletas russos mereçam essas sanções e sejam impedidos de exercer a sua função, de exercer o seu trabalho, né? Sei lá, daqui a pouco faz sanções para proibir o jornalista russo de se expressar, o artista russo de se expressar. A gente tem visto isso, né? Ou seja, obras sendo canceladas, eventos sendo cancelados, nomes, né? Vi recentemente, eu não cheguei a ler a reportagem, que até o Gagarin teve o nome excluído de um evento, ou seja, Dostoiévski, óperas, Bolshoi. Então, me parece, assim, um pouco forçado também determinadas posições aí mundiais em relação a esse conflito. Carlão, é até engraçado, né? Porque essa ideia do cancelamento que transita aí pelas redes sociais, né? Cria esses fatos inusitados, como o restaurante de São Paulo que cancelou o estrogonofe e depois teve que voltar no cardápio, né? Então, quer dizer, você acaba criando essas situações totalmente inusitadas e esse mundo paralelo, né, o metaverso, acaba sendo realmente um mundo paralelo, onde os fatos são totalmente distorcidos e criam essas situações de cancelamento que estão bem na moda, né? Só recuperando aqui, né, Zeca? O Zeca falou que as sanções sofridas pela África do Sul, né? E eu também não me lembrava disso, né? Que nos Jogos Olímpicos de Montreal, lá em 76, vários países, mais de 20 países africanos, né, não participaram dos Jogos, e, na verdade, alguns países abandonaram, já tinha até começado a participar nas competições e abandonaram em represália a participação da África do Sul, da Nova Zelândia, né, eles boicotaram os Jogos porque a Nova Zelândia fez uma turnê de uma equipe de rugby na África do Sul, e os países africanos, né, como forma de protesto, abandonaram, alguns não foram e outros já abandonaram as competições em andamento em Montreal, né?
que um fato interessante também, quando a gente fala do fiasco do Brasil, né, do legado olímpico, do tanto que gastou em dinheiro, na verdade, o primeiro grande fracasso em termos financeiros dos Jogos Olímpicos foi em Montreal, 76, que deu um prejuízo de $1 bilhão. Ô, Carlos, eu queria só retificar, então, eu disse que as entidades esportivas, sobre a questão da legitimidade, você atacou bem o problema, elas têm legitimidade. O que eu quis pontuar é que talvez elas não tivessem moral para fazer esse tipo de sanção, porque elas também são tão suspeitas de corrupção e desmandos, como a gente vê hoje no governo russo. Aliás, você falou sobre jornalistas não poderem se expressar, na Rússia já acontece isso. Isso já é. Desde que seja conivente com o governo Putin, tudo bem. Agora, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, já tem uma sanção de vários anos à Rússia em função da questão do doping. E a gente viu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram realizados em 2021, que não havia hino nem bandeira russa nas cerimônias de pódio, era a bandeira do Comitê Olímpico Russo. E por que isso? A gente pode questionar, mas será que é só a doping na Rússia? Eu diria a vocês que o doping ele é mais global do que a economia atual. A questão, Zeca, é que é uma política de Estado da Rússia. É patrocinado, financiado, institucionalizado pelo Estado russo. Essa é a diferença. Porque doping no Brasil ocorreu, inclusive, na nossa querida Unesp de Presidente Prudente, houve a denúncia de doping da equipe de atletismo dos Jogos Olímpicos, né? A seleção de atletismo teve ali a denúncia de doping. Então, o doping é internacional, mas no caso da Rússia, e talvez haja isso em outros lugares, ali é a política de Estado. Ô, Zeca, mas aí tem legitimidade, porque está afetando a questão esportiva, né? É uma deslealdade esportiva, com o patrocínio de ministérios lá do governo Putin. Então, aí talvez o COI tenha tido legitimidade mesmo, né, pessoal? Vamos punir porque os caras não estão agindo moralmente, né, e adequadamente na competição esportiva. Mas as sanções agora, que me parecem são muito elevadas, né, pela questão da invasão do território ucraniano, ou seja, os atletas estão tendo um prejuízo profissional, esportivo, pessoal, financeiro, por conta da ação de um governante que, a princípio, não tem nada a ver com a questão esportiva, né? Tem a ver com outras questões históricas que a gente tem lido, né, de própria identidade de determinados territórios da Ucrânia, que tem mais proximidade com os russos do que com os próprios ucranianos, e interesses econômicos, que acho que é o que mais pega. Fica a dica do documentário Ícaro, que concorreu, acho que ganhou o Oscar, o melhor documentário, que descreve todo esse processo de institucionalização, né, do doping na Rússia como política de Estado mesmo, né? E até um documentário interessante, porque parte de uma situação nada a ver para chegar à denúncia, né? É um ciclista que ele quer fazer um documentário sobre doping, e ele vai se dopar para tentar passar incólume, né, numa competição. E ele chega a um médico russo que acaba desvendando todo o mistério do doping na Rússia. Senhores, se as sanções esportivas, de fato, não vão influenciar, né, na questão da guerra, na desistência do Putin de continuar os ataques na Ucrânia, mas, pelo menos para o mundo esportivo, essas sanções elas trazem alguns efeitos práticos, né? Vamos falar aqui, por exemplo, de citando o futebol, né, o esporte aí mais acompanhado aí, em que a Rússia foi impedida, né, de continuar na disputa das eliminatórias pela FIFA, então já está fora da Copa, da próxima Copa do Mundo. Mas, pegando esse exemplo do futebol, vocês acreditam que ele muda de alguma maneira com essa sanção da Rússia? A Rússia tem alguma força, alguma expressão grande no futebol, por exemplo? Ô, Júlio, eu acho que a Rússia não vai fazer muita falta à Copa, independentemente do que está acontecendo na Ucrânia. Eu acho que não passaria nem na primeira fase das eliminatórias, né? Jogaria, salvo engano, contra a Suécia, não é isso? Então, eu acho que a Rússia não teria chances. E também, se classificasse, não faria grande coisa, haja visto o que aconteceu na Copa, que eles sediaram em casa. Passaram na primeira fase aos trancos e barrancos e depois logo foram eliminados nas oitavas de final, não é? Eu acho que no caso dos Jogos Olímpicos, aí o efeito é um pouco maior. A Rússia tem muita tradição em algumas modalidades, atletismo, ginástica, né, alguns esportes coletivos, mas no futebol não vejo assim tantos problemas. Agora, acho que a FIFA deveria ter substituído a Rússia das eliminatórias e colocado uma outra seleção
que tivesse ali na fila da classificação de eliminatórias, porque, agora, desculpem, eu não sei se é de fato a Suécia que enfrentaria a Rússia, eu acho que não, né? A Suécia seria o próximo adversário. Não, pela última informação, posso ter equivocado, mas a Rússia ia disputar a repescagem com a Polônia. Ah, exatamente, Tuca, obrigado. Que ia ser um jogo interessante, um jogo extremamente político, né? Isso. A Suécia é a outra chave cujo vencedor pode disputar contra a Polônia ou a Rússia. A Polônia, então, vai folgar uma partida e já está classificada para o playoff final. Né? E a Suécia reclamou, olha, eu vou jogar uma partida antes, se eu me classificar, e a Polônia vai ficar ali descansando. Então, acho que deveria ter sido colocada outra seleção. O que eu queria dizer sobre o impacto dessa guerra na Europa é que os meus pais portugueses, meus pais viveram a Segunda Guerra Mundial. Meu pai, quando acaba a Segunda Guerra, ele tinha 12 anos, e ele fica um pouco horrorizado de ver as notícias, né? A gente acompanha muito a TV portuguesa, que tem uma cobertura um pouco mais pró-Ucrânia do que a gente vê no Brasil até, mas ele fica horrorizado porque ele acreditava que aqueles horrores da Segunda Guerra e da Primeira, que ele ouvia do pai dele, jamais se repetiriam na Europa. E acho que, às vezes, no Brasil, a gente perde um pouco essa dimensão, e, mais uma vez, é uma visão eurocêntrica, porque os conflitos que houve no mundo pós-Segunda Guerra Mundial são conflitos localizados fora da Europa. Vietnã, Síria, as coisas que aconteceram nos Balcãs não eram invasão de um país sobre outro país, eram guerras de independência em função de tornar um Estado independente, que aconteceu na Iugoslávia, na antiga Tchecoslováquia, não é? Então, eram conflitos localizados em busca de independência. Um Estado soberano invadir outro, isso nunca aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, isso que a gente às vezes perde a dimensão aqui. Eles ficam horrorizados, pensam, poxa, vai se repetir tudo aquilo que eu vivenciei quando eu era adolescente, quando eu era criança, né? E acho que é por isso que a gente tem que repudiar o Putin e não a Rússia. Porque a minha formação, como alguém que se formou, que se graduou em letras e literatura, sempre teve a ver com escritores e pensadores russos. Mikhail Bakhtin, Roman Jakobson, Dostoiévski. Então, eu adoro a cultura russa. Não é o que está em jogo hoje. A briga não é com a mãe Rússia, a briga é com o pai Putin. E eu acho que as sanções ainda têm que ser mais pesadas ao Putin. Porque, Tuca Américo, os civis na Ucrânia também não tem nada a ver com essa questão e estão morrendo ali às centenas. Né? Eu queria justamente pegar esse outro ponto de vista, né? A gente está falando muito da Rússia, mas a gente tem que ver que o esporte ucraniano foi destruído, né? E a Ucrânia tem uma tradição na ginástica. Onde estaria, por exemplo, o Oleg Ostapenko, que foi técnico aqui, que implantou, né, que criou, na verdade, a ginástica artística brasileira, que começou todo esse processo que hoje nós temos medalhas, né? O esporte ucraniano vai demorar muito para se recuperar, inclusive com atletas morrendo, né, no fronte, na batalha. Tá? E outro fato interessante, acho que foi um texto que eu li, uma crítica do seu amigo Sticer, no UOL, Zeca, que ele falou assim, uma das coisas, né, essa parcialidade dos jornalistas europeus de se espelharem nos ucranianos, né, porque não é um país pobre, não é um Afeganistão, não é um país africano, então choca muito nessa visão eurocêntrica de classe média, eles olharem pessoas brancas, loiras, fugindo de uma guerra, né, quando se está acostumado a ver pessoas, povos islâmicos ou africanos que sofrem mais esse tipo, né, de sofrimento desumano. E essa crítica é muito de se colocar no lugar, né? Então, quer dizer, eles se espelham e acabam se vendo no lugar da classe médica ucraniana, deixando aquelas grandes cidades, apartamentos, residências, né, com certo conforto, que não é uma visão comum. O que se vê são países, quando você vê Alepo ou vê o Afeganistão, são aldeias, né? Não chega nem perto. Então, essa é uma crítica também dessa falta de empatia com outros povos que não são europeus. Duas questões. Uma, eu pensei que o Zeca ia pedir a exclusão de mais alguma outra seleção, né? Porque Portugal também está na repescagem, né, Zeca? Então deveria tirar a Rússia e mais alguém, daí facilita o acesso de Portugal para. Tirar a Itália, então, Carlão, que vai ser provavelmente o próximo confronto. Sim, tira a Itália, deixa o caminho livre. Acho que o Zeca pensa dessa forma. Mas aí mostra também uma outra falta de moralidade dessas entidades esportivas, né, Zeca? Porque uma grande potência econômica e esportiva, pelo menos não no mundo do futebol, mas no mundo olímpico, que é os Estados Unidos, eles invadiram também países soberanos ao redor do mundo e nunca foram sancionados pelas entidades esportivas. Então, e falta uma certa coragem, né? Porque, por exemplo, países
com fraco poder bélico, os Estados Unidos invadem. Agora, vê, a própria Coreia do Norte, que domina a questão nuclear, eles não mexem. Né? Com a União Soviética não vai chegar perto, é o maior arsenal nuclear do planeta. Né? E então fica fazendo aí de morto, falando, não mexeu com a OTAN, não mexeu com a gente. Né? Então tem que também fazer essa crítica muito importante, né? Porque os Estados Unidos invadiram aí vários países. Né? Volta e meia eles têm que desovar todo o arsenal bélico para comprar de novo, né? Fazer de novo caixa dos financiadores de campanha norte-americanos, isso muito pouco é lembrado. Já foi dito, né? Já tem até reportagens nesse sentido que a indústria armamentista americana está pujante novamente, né? Por conta disso que ela se tem vocês que vender. pegarem o documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine, ele tem um dado importante lá, né? Ele fala que de cada 10 americanos, 4 trabalham direto ou indiretamente para a indústria bélica ou para a indústria da guerra. Pensar mais recentemente, a própria invasão do Afeganistão agora, do Iraque, as 2 vezes, né? Sobre a ideia de ter um arsenal aí para cometer genocídio, que depois não foi relatado como verdadeira essa informação, os Estados Unidos ficaram incólumes, né, nas questões esportivas, continuando a participar dos Jogos Olímpicos de verão, de inverno, Copas do Mundo e tudo mais. Então, até criar esse boicote diplomático, né, os Jogos de Inverno, que até eu estava lendo uma reportagem que a diplomacia chinesa falou que isso era muita arrogância, né, boicote diplomático, não mandar nenhum membro do governo. Eu falo, não tem boicote diplomático porque ninguém do governo americano foi convidado. Então, como é que você vai boicotar um convite que você não recebeu? Eu queria lembrar... O que eu quis colocar é que é só esse contraponto mesmo, assim, porque somente... O Putin é um ditador, é um crápula, etc. Mas por que só a Rússia agora? Né? Por que não outros países que também invadiram nações soberanas, né, sob vários pretextos, né? Acho que, novamente, é uma ideia do pretexto da proteção dos direitos humanos, proteção de minorias étnicas dos estados, mas que, de alguma forma, e várias vezes não foram comprovadas. Né? O Bush filho tinha um argumento de invasão e que não ficou comprovado depois. Tudo bem que foi após 11 de setembro, tem toda essa história de proteção global dos americanos, dos interesses, mas os Estados Unidos não sofreram uma vírgula de punição esportiva, que é o tema nosso aqui de debate. Eu queria lembrar um jogo da Liga Europa que aconteceu agora em maio na Sérvia, o jogo do Estrela Vermelha com o Rangers da Escócia, e durante o jogo a torcida do Estrela Vermelha levantou várias faixas, lembrando invasões ou ações norte-americanas ou ocidentais em que houve algum tipo de influência ou golpe político naqueles países ali citados. Então, até o Brasil aparecia em função do regime militar. Né? Eu acho que é um pouco forçado atribuir isso somente aos Estados Unidos. Né? Mas seria interessante também que a mesma torcida levantasse as faixas com as invasões, ações e influências russas e soviéticas ao longo da história. Então, nós temos Hungria, nós temos Polônia, que o Tuca citou, a Tchecoslováquia foi invadida em 68 pela União Soviética. Né? Nós temos Afeganistão, nós temos Síria recentemente, Chechênia, Geórgia, Ucrânia agora, para não falar das outras questões históricas. Crimeia. O que eu acho, Carlos, é que nas invasões ocidentais ou norte-americanas não houve oposição das principais potências globais. Né? Eu acho que, inclusive, a Rússia ficou muito contente quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Né? Eu acho que não houve nenhum tipo de oposição ou de alguém que falasse, ô Jorge Bush filho, você está fazendo bobagem aí, não faça isso. Não é? A Rússia tinha invadido a Síria há pouco tempo, e depois os Estados Unidos, aquele conflito que não foi solucionado ainda. A diferença que eu vejo é que nessas invasões de todos os lados, havia algum tipo de instabilidade política, social e econômica nos países que receberam aí de presente as invasões exteriores. A Ucrânia não era o caso. A Ucrânia não estava numa convulsão social ou política, a despeito dos separatistas do leste e da Ucrânia, que tinha sido anexada já desde 2014. Né? Então, acho que isso é o que choca um pouco a Europa, porque é uma semelhança muito grande com o que o Hitler começou a fazer em 1939, de começar a ocupar os territórios vizinhos. Opa, agora é meu, agora anexei, agora é meu, o grande império alemão, e as semelhanças elas são inevitáveis. Né? Então, acho que isso é o que espanta a comunidade internacional, especialmente a comunidade internacional, e
como, não sei se vocês viram, o Canal Livre da Bandeirantes, do dia 20 de março, tinha o Rubens Recupero, que foi um diplomata e ele teve muita projeção nos anos 90, né? Teve até o cara não deve lembrar de um vazamento. Polêmica, o vazamento de um áudio, de uma conversa. Não temos escrúpulos. Exatamente. O que é bom, o que é bom a gente, não, o que é ruim a gente esconde, e o que é bom a gente fatura. Mas o Rubens Recupero, ele disse que nasceu 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial começar, então imagino ter nascido em 1937. Uma pessoa que se mantém extremamente lúcida, muito informada, com grande repertório, e fez e teceu algumas considerações importantíssimas sobre o conflito na Ucrânia. E ele disse, a expansão da OTAN, chegando até as franjas da Rússia, ela não foi apenas um desejo norte-americano, mas um desejo dos países que eram repúblicas soviéticas e dos países que faziam parte da cortina de ferro. Pergunte para um lituano, para um estoniano, se eles querem ficar vinculados ao domínio russo ou querem ficar vinculados a esse poderio ocidental. Então, Letônia, Lituânia e Estônia, 3 repúblicas soviéticas, aderiram à OTAN. E a Rússia não ficou brava na altura. Desses 3, 2 têm fronteiras com a Rússia, um deles mais perto de Moscou e de São Petersburgo do que a própria Ucrânia. Polônia, Hungria, Romênia aderiram à OTAN e à Comunidade Europeia, e a Rússia ficou quietinha. Então, agora é uma mistura de argumentos para que o Putin justifique o injustificável. E por que ele quer a Ucrânia? Ele quer o domínio do Mar Negro, para poder ter acesso ao Ocidente via o Estreito de Bósforo na Turquia, e ele quer o poderio das usinas nucleares na Ucrânia, que, embora a Ucrânia não tenha ogivas nucleares, ela tem um grande poderio de fabricação de armas nucleares. É isso que ele quer na Ucrânia. Porque a OTAN, salvo engano, jamais invadirá ou jamais invadiria a Rússia. Até porque essa desculpa das fronteiras não faz sentido, né? Você vai empurrando a fronteira, mas você sempre vai ter fronteira com míssil na fronteira, né? Então, o que assusta é essa lembrança da Segunda Guerra, né? De querer dominar a Europa, tá? Ou o Putin vai querer o Alasca de volta, né? Ele conseguiu ter a façanha. Ele vai querer. Ele vai querer a Finlândia primeiro de volta, Tucano. A Finlândia, né? Então, quer dizer, é um imbróglio bem complicado, né? Então, mas interessante é pensar nessa expressão da moda, aí, na narrativa, né? Ele argumenta, o Putin, a invasão na Ucrânia por ser um governo nazista, né? Ou neonazista. Então, assim, são argumentos para tentar legitimar uma invasão que não tem razão nenhuma de ser, a não ser a questão econômica mesmo, né, Zé? O cara napolitano, então ele devia invadir o Brasil também, a princípio, a partir desse argumento. E aí eu acho inacreditável. A Hungria? A Hungria, né? A Bielorrússia não precisa porque já é um aliado dele. Mas é inacreditável que aqui no Brasil eu vejo muitas vozes dissonantes com relação à Ucrânia, muita gente que defende a Rússia, na verdade defende o Putin, não a Rússia. E vejam, quais são as pessoas que estão fazendo isso? Ou são essa claque bolsonarista, não é à toa que o Bolsonaro visitou o Putin dias antes da invasão, do início da invasão, então a claque bolsonarista, ela é putiniana, e alguns esquícios daquela esquerda da Guerra Fria, que vê legitimidade nas ações do Putin e vê, de fato, que a Ucrânia é governada por um ditador. A Ucrânia é governada por um presidente inapto, inábil, que tem 44 anos, quer dizer, é mais novo que a gente, o Tucamérico e Napolitano. Sim. É uma pessoa que não soube compreender as questões locais e começou a tirar fogos dizendo a gente vai fazer parte da OTAN, e acreditou que a OTAN suportaria esse desejo. A OTAN lavou as mãos, porque não poderia fazer nada se não teríamos uma terceira guerra mundial de fato, e eu acho que ele foi muito inábil. Ele provocou a onça, ou o urso, né, para falar da Rússia, com vara curta. O que ele deveria ter feito? Primeiro, consegue uma adesão à União Europeia, faz parte, talvez, da zona euro e do espaço Schengen, que é o de livre circulação de pessoas na Europa, e daqui a 20 anos, quando o Putin já não tivesse mais o poder, né, se é que isso é possível hoje, tentar chegar até a OTAN. Ele foi inábil, e eu acho que isso é um grande erro que poderia alertar o Putin de que alguma coisa tinha que ser feita. Só que eu acho que é uma ação desmedida. Imaginar que hoje o Uruguai tivesse um governo que ameaçasse o Brasil e o Brasil mandasse as forças militares para invadir o Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, pessoal.
Ô, Júlio, posso inverter a lógica toda aqui, fazer uma pergunta? Mas, claro, com certeza, o espaço seria O presidente ucraniano que a gente tem lido, ele era um humorista, né? Ele é humorista e teve projeção por conta disso. Ô, Tuca, você que é o nosso especialista no audiovisual aqui, quem seria o paradigma brasileiro, né? Tiririca? Luciano Huck, talvez. Luciano, não, mas ele é humorista. Mas o Tiririca. Mas não, acho que não chega tanto, né? O Tiririca não teve expressão. O Tiririca foi um voto de protesto, né? Sim. Pelo que eu entendi, eu não cheguei a ver essa série, ele tinha uma série chamada O Servo do Povo, que virou o nome do partido dele, né? Em que ele fazia um professor que queria lutar contra a corrupção e acaba se tornando presidente. Na verdade, aí, né, realmente a vida imitou a arte, porque o que aconteceu na série acabou, por conta hoje desse universo das redes sociais, esse universo virtual, ele acabou se candidatando e virando o presidente da República, né? Mas esse é o perigo que a gente sofre hoje no Brasil, né, de ter esses políticos que não são hábeis, né? Uma coisa é você ser um deputado, a outra é você ser o presidente da República e ter que articular todas as forças políticas para poder governar. E isso, a gente pode, vamos voltar um pouquinho, a gente pega aqui, né, o Temer que assumiu o governo depois da Dilma, um político totalmente hábil, ele conseguiu reverter 2 votações de impeachment, né? E aqui essa inabilidade fez hoje o Bolsonaro virar refém do Centrão. E lá um presidente também que não tinha essa habilidade. Então ele acabou se transformando de novo no personagem, né? Ele sabe muito bem lidar com a câmera. Vocês veem ele falando, ele sussurra, ele interpreta, né? Ele vai lá no local, no meio da rua, falar, não, eu não vou fugir. E eu acho que o grande ponto de virada que a gente usa em história, né, em roteiro de ficção, foi ele não ter fugido, que eu acho que era o que todo mundo esperava. Então, o grande ato heróico, né, dele foi não ter fugido, porque a grande maioria de qualquer político numa situação dessa tinha entrado no avião e sumido do país, falando, não, vou governar de fora para poder ter tranquilidade, para controlar, né, os fatos. E não, mas não deixa de ser curioso, né? E eu acho que isso... vamos voltar lá atrás, né? Schwarzenegger foi governador da Flórida, Ronald Reagan, né, virou presidente dos Estados Unidos. Um ator medíocre, né? O grande papel do Ronald Reagan foi num filme... O Schwarzenegger só não encaminhou a candidatura para a presidência porque ele não é americano nato, né? Sim. Ele é naturalizado, ele não poderia ser, mas ele foi cogitado. Tamanho sucesso que ele teve como governador da Califórnia. Mas eu perguntei, mas foi mais ou menos uma pergunta capciosa, porque o nome que me vem à mente assim seria o Gentili, que parece ser um cara que critica o sistema, que não gosta da política, que talvez, até pela idade, né? O Gentili tem os seus 40 e poucos anos, então... o Tiririca, lógico, foi uma brincadeira, né? Com todo respeito ao Tiririca e aos palhaços que nos animam aí, nos espetáculos circenses. Carlos, mas no começo, a associação direta que foi feita aqui no Brasil era com o Danilo Gentili. Era? Foi? Era. O exemplo que pegava era... é como se no Brasil o Danilo Gentili virasse presidente. A gente já teve o Collor de Mello presidente, que não era humorista, mas... E aí, vocês devem conhecer o Ricardo Araújo Pereira, humorista português, que inclusive escreve na Folha de São Paulo aos domingos. Ele tem um programa na SIC semanal, e foi feita essa pergunta a ele, né? Se era um problema o humorista ser presidente. Ele falou, olha, isso aqui é um demérito para os humoristas, porque nós já tivemos economistas, advogados com presidentes em Portugal que fizeram coisa muito pior, engenheiros, etc., né? Então, mas eu acho que a melhor associação correlata com o que é o Zelensky, o presidente da Ucrânia, seria o Fábio Porchat. Acho que o Fábio Porchat tem assim, um perfil mais semelhante com o que o Zelensky fazia lá na Ucrânia. Né? Mas historicamente, né, muitas pessoas da comunidade artística se aproveitaram, né, do fato de serem populares e terem visibilidade, mesmo antes da criação da internet, para se transformarem em políticos. O grande fato é a pessoa chegar ao topo de ser um presidente da República, né? Então, a gente vê aqui, antes da TV, o próprio rádio, né? O Afanásio Jazade, né, que tinha programa de rádio, a gente vê hoje o Datena se candidatando, né, sendo possível candidato, mas, historicamente, é um fato comum, né? A novidade é chegar ao topo. Silvio Santos, 89, né, Tuca? Silvio Santos sempre foi cogitado, né? Aquela ideia o Dória mesmo, de certa forma, né? De falar, não, é um grande gestor, um grande empresário, cria esse
esse mito, né, de que porque a pessoa sabe fazer uma boa gestão de uma empresa, vai fazer a gestão do país. A gente sabe que não é bem assim. Ô, Carlão, em 89, o Silvio Santos teve a candidatura impugnada porque não atendeu aos prazos de filiação partidária. Exatamente. E acabou pegando ali uma legenda de aluguel evangélica, não é? E, para mim, a melhor tirada daquela época era do Cacete Planeta, que tinha o jornal Planeta Diário. Agora, não sei se era o jornal Planeta Diário ou a revista Caceta, que dizia, o nome do Silvio Santos, vocês sabem, é Cenoura Bravanel. E pelo fato de ter se vinculado a uma legenda evangélica, o lema da campanha era: o Cenoura é meu pastor, nada me faltará. Ele não é bem um ator, mas nós temos aqui o tal do Mamãe Falei, né, que é uma figura polêmica, direitista, né, que também oferece riscos. Mas é muito bom bater um papo com vocês, que a gente aprende tanta coisa de cultura, né? A gente fala que vai falar de esporte, mas a gente sai e traz tanta informação muito bacana para quem está acompanhando, né, a gente. Mas enquanto a guerra, né, se desdobra, as sanções políticas, econômicas acontecem, o esporte, paralelamente, também vai, né, tendo essas sanções. E se no futebol, professores, a gente não, né, não tem tantas consequências com a saída da Rússia, né, das eliminatórias, mas como vocês já falaram, em outras modalidades que a Rússia tem tradição, isso traz consequências para o esporte. Vocês acreditam que essas sanções esportivas, elas mexem muito mais com as modalidades, elas trazem muito consequências mais negativas mesmo para essas modalidades do que consequências para a guerra, propriamente dito, por um possível fim da guerra? Eu acho que acaba sendo também uma certa cortina de fumaça para falar que se está fazendo alguma coisa, né? Muito mais importante do que essas sanções, né, é o sofrimento do povo ucraniano, né? Quantas vezes da história já se justificou invasões por questões humanitárias e até agora não se fez nada, praticamente. O que se fez foi muito pouco, né? Então, acho que cria aí um fato noticioso, né? Cria várias narrativas, e os grandes prejudicados, na verdade, são os atletas em si, né? Que perdem a sua profissão, a sua atividade, e o povo ucraniano que está lá sofrendo na pele, pessoas morrendo, tendo que deixar sair do seu lar. Imagina você deixar sua casa com uma mochila nas costas, né? Se não tem o sofrimento físico, você vai carregar um sofrimento psicológico para o resto da vida, um trauma monstruoso. Eu vou na mesma linha do Tuca. Acho que o grande prejuízo é para o atleta, né? Para a pessoa. E aí podíamos até colocar não só os ucranianos, né, Tuca, mas também os atletas russos, né, que estão proibidos de exercer sua função, né? E assim, as próprias sanções econômicas para a Rússia, elas vão afetar também a população, né? A inflação parece que já aumentou, talvez tenha falta de abastecimento, então o cidadão comum russo que vai lá, tem seu trabalho, é um professor universitário que participa do observatório, dos boletins da UNES, do Putin FM, sei lá como que vai chamar, da Rússia, da Universidade de Moscou, sei lá. Acho que aí é o prejuízo, né? Ele não tem uma relação direta com esse episódio. Então, acho que o grande prejuízo é para o ser humano mesmo, para o atleta. E a gente viu não só atletas russos e ucranianos tendo prejuízo, até atletas brasileiros que jogavam em times que foi mais divulgado, futebol e futsal, né, na Ucrânia, e que não podem trabalhar, perderam os seus contratos, até a FIFA autorizou contratos temporários, até que arrefeça o conflito na Ucrânia. Então, acho que o prejuízo é para a pessoa, né, para a família, né? Assim, talvez esses jogadores de futebol tenham bons salários, excelentes salários. A Ucrânia era um bom mercado, né? Talvez um mercado, Zeca pode até me corrigir, um mercado de porta de entrada para a Europa, né? Vários jogadores foram para a Ucrânia, depois se destacaram em centros futebolísticos mais importantes, né? Mas me parece que o futsal tem muitos brasileiros que jogavam lá e que não tem condições assim de se manter por 4, 5 meses, que talvez o salário fosse muito mais modesto do que um jogador de futebol. Então, assim, acho que o prejuízo é para essas pessoas, né? Para os atletas em si. Ô, Carlos, você deu um grande exemplo do que aconteceu com o William, da seleção brasileira, disputou já 2 Copas e que está no Corinthians hoje. O William vai para o Shakhtar Donetsk, uma dessas regiões que a Rússia reivindica para si, e o Shakhtar Donetsk, nos últimos anos, nem jogava em Donetsk, né? Passou a jogar
em outra sede, porque Donetsk estava ali com a questão do separatismo, mas ele depois sai do Shakhtar e chega ao Chelsea e faz a carreira dele. Eu acho, Júlio, respondendo a sua pergunta, como já foi dito pelo Carlo e pelo Tuca, né, há um prejuízo individual para os atletas. Eu só não sei o que isso tem de impacto na opinião pública russa, porque seria uma boa pergunta que um jornalista correspondente lá em Moscou respondesse para nós. Isso está sendo noticiado pela imprensa russa? Isso chega à opinião pública? Será que eles sabem que está havendo sanções esportivas? Por exemplo, o jogo Rússia e Polônia aconteceria no dia 24 de março. Né? Eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas nós estamos gravando no dia 21. Daqui a 3 dias, há eliminatórias europeias. Né? Então, Polônia e Rússia jogariam dia 24. O que vai ser, qual é a justificativa para a opinião pública russa da não existência desse jogo, se é um jogo que já havia sido agendado desde 2021, no final de 2021. Né? As outras modalidades ainda pode ser uma justificativa, a competição foi adiada, ela foi colocada em outra data, mas esse jogo de eliminatórias da FIFA para a Copa do Mundo, ele vai acontecer, e a Rússia não vai jogar. Né? E a minha pergunta, a minha dúvida é, e se o Mundial da Rússia não fosse em 2018 e fosse agora em 2022? A FIFA teria coragem de, em março, suspender uma Copa que aconteceria em julho, porque ela vai acontecer no Catar em novembro, dezembro, por causa da questão da temperatura e do clima. Mas se fosse na Rússia este ano, ela seria como foi em 2018, em junho, julho. Então, 3 meses antes da Copa, a FIFA teria coragem de suspender a Copa, aí eu acho que seria uma sanção com muita repercussão, porque teria uma questão econômica de construção de estádios, de logística, de transporte, de turismo, etc. E eu deixo outra pergunta, se ocorresse o Mundial de Futebol na Rússia em 2022, o Brasil boicotaria o evento? Lógico que não, Tuca Américo. Lógico que não, e talvez entrasse ainda com uma bandeirinha russa na camisa para apoiar o Putin. Torcendo para a Argentina boicotar. Ou talvez o Brasil, se a Copa fosse adiada na Rússia, o Brasil ia assumir o perrengue aí para trás para cá. Porque temos o legado, né? Temos o legado da Copa, os estádios. Que nem fez com a Copa América o ano passado. A Copa América não seria no Brasil, seria na Colômbia. O Brasil trouxe para cá durante a pandemia. Exato. Mas, Carlão, para esses atletas individualmente falando, de modalidades individuais, que são grandes nomes, atletas russos, né, que são grandes nomes nas suas modalidades, ou mesmo os que são desconhecidos, eles não existe nenhuma medida legal que eles possam recorrer para poder disputar, que seja não sob a bandeira russa, o que legalmente é possível fazer? Ou esses atletas vão parar simplesmente de competir, enfim? As sanções elas foram para as confederações, então foi a Confederação de Futebol Russa foi proibida de ter os jogos internacionais, as confederações dos demais esportes também. Então acho que é muito difícil, Júlio, o atleta individualmente fazer uma solicitação dessa. Né? Talvez nos tribunais esportivos isso não seja nem possível, né? E se o atleta vai para um tribunal comum, né, ele vai ter a punição da própria confederação, que geralmente não aceita essas interferências da justiça comum nas questões esportivas. A gente tem até no Brasil essa regra que é constitucional mesmo, ou seja, os conflitos esportivos são resolvidos pela justiça esportiva, então a justiça comum não entra nessas demandas como resultado de jogos, tal. Então eu não vejo como uma possibilidade um atleta individualmente solicitar a sua inclusão numa determinada competição, se a confederação esportiva está excluída, né, está sancionada aí pelas entidades internacionais. O que reflete, a gente acabou de conversar, ou seja, o prejuízo é do indivíduo, né, o prejuízo é do atleta. Assim, o Zeca até falou que a Rússia não está com um bom time de futebol, também não teve um bom desempenho na Copa de 18, né? Mas também em outras modalidades, Zeca, por mais importante que os russos sejam, né, no vôlei, em alguns outros esportes, tem seleções ali que vão se equiparar. Então, talvez o erro da FIFA foi esse mesmo, não chamar quem ficou na repescagem, né, algum time que estava ali dentro da qualificação e que foi esperado pela Rússia por uma vitória, um gol, um ponto, alguma coisa, deveria chamar outro até para ter o confronto. Né? Aí é um prejuízo também para as seleções, que vão ter que fazer seus jogos e a outra vai ficar, como a gente chama aqui, no chapéu. Né? Não é legal.
Ô, Júlio, mas eu acho que a saída é o atleta naturalizar-se em outro país, e aí ele vai conseguir disputar. Agora, o porquê das sanções? As sanções tentam conscientizar a população, a opinião pública russa, de que há um problema, e se você resolver esse problema, você volta a participar. É a mesma coisa que acontece quando a carne brasileira é impedida de ser comercializada com a China, por exemplo. A China detecta um problema sanitário, carne contaminada, ou carne que não atende aos padrões mínimos sanitários. Então, para que serve a sanção? Olha, eu não vou comprar mais a sua carne enquanto você não resolver o problema de origem. Qual é o problema de origem? Contaminação, é um preparo mais adequado de normas de higiene sanitárias. Resolvido o problema, você volta a vender carne para mim. Né? Essas sanções têm o mesmo princípio, é fazer uma pressão pelas beiradas, pelas laterais, para que o governo russo repense o que está acontecendo. O que eu acho é que o Putin não vai ficar sensibilizado com essas sanções para voltar atrás, né? Talvez as questões econômicas possam fazer alguma coceirinha na cabeça do Putin, mas as questões esportivas, ele não está nem aí. Você falou, Zeca, né, da possibilidade do... Pode falar, Tuca. Não, só complementando, o Carlão falou de vôlei, né? O Mundial de Vôlei seria na Rússia, eles vão trocar a sede, né? Então tem um prejuízo enorme para a seleção russa de voleibol, que é extremamente competitiva, né? Então já tem um prejuízo aí para os atletas também no voleibol. Né, nesse sentido mesmo que eu ia falar, Tuca, talvez, né, o Zeca brincou aí que se a Copa fosse na Rússia, se a FIFA teria coragem de suspender 3 meses antes, guardadas as devidas proporções, a FIA fez isso com o GP da Rússia, que está banido do calendário, né? A gente sabe que as questões econômicas são muito fortes dentro da Fórmula 1, né? Gera muita renda para o país. Como que vocês viram essa questão da Fórmula 1 e o próprio piloto russo da Haas, né? O Mazepin, que pela Haas romper com o patrocinador principal, um dos patrocinadores principais da equipe, que era uma empresa russa, né? E aí eu tenho o dinheiro financeiro para se manter na equipe, ele também acaba sendo deixado de lado da Haas. Aí, mais uma vez, como o Carlos falou, vocês falaram, a punição acaba sendo mais para o piloto, né? Não para o país em si. Embora o cancelamento do GP influencia na economia da Rússia, né? Ô, Júlio, mas aí no caso vai ter um ganho esportivo, né? Porque o Mazepin lá era um piloto de péssima qualidade, né? Ele estava lá só porque o pai dele patrocinava a Haas, né? Ele não conseguia desempenhar absolutamente nada. Ele era um piloto para os demais motoristas lá dos carros de Fórmula 1, né? Fico imaginando o Hamilton passando 80 vezes e superando esse piloto russo. Então, achei em termos de ganho esportivo, de competitividade, eu acho que a Fórmula 1 ganha com a saída do Mazepin, né? Acho que ele volta lá para ser administrador das empresas do pai e toca a vida dele, né? E teve um brasileiro, né? O Pietro Fittipaldi, que seria foi cogitado, mas ele continua sendo o piloto de teste da equipe e assim, pela tradição, talvez um Fittipaldi com 15 anos de idade pilote melhor que esse russo aí, que é um navalha, né? É um barbeiro, como a gente chama aqui. Quero fazer uma brincadeira. Eu percebi que atrás do Tuca tem um cachorrinho dele que já entrou e voltou várias vezes. Eu acho que ele está ouvindo a gente falar mal do Putin, do Zelensky, da Ucrânia. Ele parece a China ali, né? Tá sossegadinho ali atrás, só está ouvindo o que está acontecendo. E fingindo de morto, é a Frida. É a Frida? Então é a Frida. Ela roubou minha poltrona dela já. Tá, pensei que era Chipinho o nome do cachorro. Vamos mudar para a China o nome dela, talvez. Então. Só retomando a questão dos atletas, né? O que a gente pode cravar, talvez, é que nos próximos Jogos Olímpicos a equipe de refugiados vai ser reforçada com os atletas ucranianos, né? E a ginástica artística perde um pouco do seu encanto também, né? Uma vez que o esporte ucraniano acaba sendo destruído, né? Por essa guerra imbecil. Mas a gente está falando aqui, né, da possibilidade, de repente, de um atleta conseguir outra nacionalidade, Tuca, mas esse atleta russo que quiser ir para outro país, né, e defender outro país, outra bandeira, ele tem que ter muita coragem, né, que a gente sabe que o tipo de sanção que esse atleta pode sofrer, inclusive arriscando a própria vida, né, então ele não é uma tarefa simples, uma decisão simples para esses atletas.
Basta ver, ó, são milhares de presos políticos hoje na Rússia, né? O que é uma pessoa que protesta e vai preso porque não tem voz? É um preso político. Tem que tomar cuidado com o que vai comer, né, Júlio? Porque os casos de envenenamentos aí ao redor do mundo por parte do governo Putin é notícia constante. Né? Eu não sentaria à mesma mesa com o Putin. O Zeca mencionou a questão talvez uma saída para o atleta russo se nacionalizar. Não é tão simples assim, né, Zeca? Porque você tem que pensar nos critérios para a nacionalização também, né? Para a naturalização. E muitas vezes você tem que ter alguns requisitos. Os prazos, né? Prazo, ter convivência no outro país, ter uma questão sanguínea, né, dos ascendentes. Então, assim, não é uma saída tão simples no aspecto legal. E também, acho que no aspecto para o cidadão russo temerário, né, como o Júlio colocou. Ele pode até pedir uma nacionalidade em outro país, mas ele não retorna mais para a Rússia, e se retornar, ele vai comer estrogonofe, vai ter alguma coisinha a mais ali que ele não vai se dar bem, não. Vai acontecer, só complementar, Zeca, aconteceu o que aconteceu com a seleção cubana de voleibol, né? Hoje, os atletas cubanos que têm outra nacionalidade formariam uma das seleções mais fortes do mundo. Mas é capaz que alguns atletas russos tenham alguma origem, ancestralidade no Quirguistão, no Azerbaijão, na Bielorrússia. Então, aí fica facilitado, porque, a princípio, esses países, apesar de apoiarem o Putin, eles ainda estão legitimados nas competições internacionais esportivas, né? Sim. É isso aí, senhores. A gente está, infelizmente, chegando ao fim, né, do nosso tempo, mas, mais uma vez, gostaria de agradecer demais esse bate-papo muito gostoso e muito informativo, né? A gente sabe o quanto que vocês conseguem acrescentar, não só para o esporte, mas para a cultura, para a política, para todos os campos. Então, mais uma vez, agradeço Zeca, Tuca, Carlão, por essa oportunidade de conversar com vocês hoje. Bem, me despeço, então, né, de vocês, o pessoal da TV Unesp. Um abraço para toda a equipe da TV Unesp, saudações, né? Sempre um prazer participar da programação com vocês, e um grande abraço aí para meus amigos Zeca e Carlos, que a gente não se encontra presencialmente há muito tempo. Obrigado, Júlio. Um prazer participar do programa da TV Unesp. E redobro aqui o meu abraço ao Marcos, ao Carlão, e um abraço também ao Fábio Cardoso, que está dando suporte para a gravação do programa. Vamos nos ver em breve. Legal, obrigado pelo convite, Júlio, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui na TV Unesp, e conversando e reencontrando os amigos. Esta edição do Boletim Unesp Notícias, então, chega ao fim, mas continue ligado na nossa programação para acompanhar outras produções da TV Unesp. Até a próxima.